É isso aí, meu povo. Bora para mais um vídeo, mais um react aqui do canal, porque aparentemente o Barbudinho cavou uma falta, né? Barbudinho cavou uma falta, alguma coisa ele tá sabendo e a gente não sabe. Muitos jornalistas da esquerda tá falando que ele cavou uma falta para dar no pé. E tem a questão também do Careca que está em desespero. E o Careca começou a ameaçar quem? A rede militante. Quem diria, né? Isso foi dito. Olha, uma hora esse negócio vai pegar pro lado de todo mundo. E tá aí. Pegou pro lado de todo mundo. Só que agora a rede militante vai ficar naquela. E aí? Nós vamos tentar morder e assoprar o Careca? Ou vamos tentar debulhar ele logo? Porque a rede militante tem esse poder, né? Se eles quiserem se sentirem ameaçados, eles têm esse poder para derrubar o Careca aí. Pontos para ser tratados nessa história. Primeiro é a questão, né, de ser feito inclusive em meio ao inquérito das fake news que está aberto desde tempos imemoriais e que merece ter uma conclusão, um desfecho. Você não pode deixar um inquérito aberto a tempo indeterminado para ficar enfiando coisa, porque na prática esse inquérito lá atrás nasceu como grande inquérito da defesa do Supremo Tribunal Federal em meio a um caldo político em que a Presidência da República e o Congresso Nacional estavam atacando o Supremo Tribunal Federal. E aí o que aconteceu acabou ficando e entrando tudo que é visto como um ataque a qualquer ministro ou à instituição, acaba entrando lá no meio como um grande inquéritão. Mas não pode isso. E a gente já falou aqui várias vezes, já não pode ter isso. Você precisa de um desfecho, precisa ter uma conclusão, né? Você não pode ter um inquérito que acaba se estendendo. Ah, justificativa jurídica. Tem justificativa jurídica, sempre vai ter. E a questão é, não pode ter um inquérito que fique demorando tanto tempo assim, que você fique jogando coisa lá dentro. Segundo, como o próprio professor Gustavo Sampaio conversou com a gente, né, um dos grandes problemas dessa história inteira é exatamente que essas questões relacionadas ao Supremo não tem ninguém acima. Né? Então, do jeito que foi colocada, estruturada a Constituição, você não tem alguém acima no sentido de poder julgar as posições que estão tomadas pelo próprio Supremo. Quem deveria julgar as posições tomadas individualmente no Supremo seria o Pleno do Supremo. Mas aí, neste caso, como, apesar de uma reclamação aqui e ali de ministros, porque sempre tem divergências internas, mas a maioria dos ministros acaba vendo o trabalho do Alexandre de Moraes nesse sentido como um trabalho de espécie de xerife interno que acaba protegendo eles próprios disso tudo. Então, e eles entregaram para o Alexandre de Moraes lá atrás essa função de xerife próprio do Supremo, né, para proteger os próprios membros do Supremo desses ataques. E aí o que acontece? Aqui e ali, eles veem que há um exagero aqui, um exagero ali, só que eles ainda veem isso como útil, ou seja, o Pleno do Supremo, não o CNJ, mas o Pleno do Supremo, que teria essa capacidade de fazer essa modulação, não vai fazer essa modulação, porque no final das contas concorda com isso, né? Só que aí, ou seja, você tem esse problema, né? O que fazer numa coisa em que você tem essa necessidade de poder analisar a decisão de determinado ministro, que deveria ser feita pelo Pleno, mas o Pleno não vai fazer. Eu chego a ter a impressão de que o Lula tem a pretensão de se tornar inelegível. Ele sabe que ele vai perder. Não é possível. É muito melhor para a esquerda eles se colocarem como vítimas do que a se apresentarem na realidade do que eles são. Porque eles são algozes, eles não são juízes, porque eles não têm capacidade para tanto, né? Mas eles são algozes, eles normalmente são o lado da violência no processo político, no processo eleitoral, no processo social. Eles veem a sociedade sempre clivada, sempre a sociedade dividida. Eles precisam disso. Quando eles têm capacidade de se sobrepor, porque têm força suficiente, eles usam de toda a violência possível, não é nem a necessária. Porque a violência necessária, ela para e deixa o outro sobrevivendo. É apenas por uma questão de defesa. Mas eles usam toda a violência possível, porque eles trabalham da perspectiva da extinção do outro. A Procuradoria-Geral da República e a autorização do Supremo. Pois é, Marcelo, a gente precisa lembrar que a Receita Federal vinha fazendo uma investigação e aí sim identifica acessos considerados irregulares e comunica ao Supremo. Então, foi uma nova investigação determinada em janeiro pelo ministro Alexandre de Moraes dentro daquele inquérito das fake news lá de 2019, já vou falar dele. Mas era também uma forma de investigar supostos vazamentos que teriam relação com outro caso, que é esse outro inquérito do caso
master. Então, há suspeitas de que dados de parentes, até da própria mulher de Alexandre de Moraes, tenham sido vazados, ou mesmo até da ex-mulher do ministro Gilmar Mendes. E aí, o que a própria Receita Federal está dizendo é: nós estamos fazendo uma investigação interna e comunicamos já ao Supremo. Então, este é um ponto, porque os servidores não podem vazar. O acesso a esses dados sigilosos para qualquer brasileiro tem que ocorrer por um servidor da Receita quando é realmente necessário fazer alguma conferência ou uma investigação particular naquele caso. Agora, aqui o que a gente está vendo e que é bastante perigoso é, de um lado, mais uma vez, a gente o Supremo voltar ao inquérito das fake news, aberto em 2019, para investigar vazamentos em que as vítimas são parentes ou os próprios ministros do Supremo. Quer dizer, quem investiga é também a vítima. Esse inquérito de 2019 tem o fato de que ele não foi aberto com o Supremo sendo provocado, como em geral acontece. Um pedido, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República. Foi uma decisão, na época do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, de usar o regimento interno do Supremo para abrir uma investigação. E o inquérito que nunca terminou. Naquele momento, o próprio Toffoli, sem sorteio, designa Alexandre de Moraes como relator, e Alexandre de Moraes, já num dos primeiros movimentos, que foi considerado também muito polêmico, determina a censura de uma reportagem da revista Cruzoé. E aí, outra crítica que se faz é que é um inquérito que não termina nunca. O ex-ministro Marco Aurélio Mello, se eu não me engano foi ele já está aposentado, chegou a dizer que era o inquérito do fim do mundo. De qualquer maneira, hoje, os ministros do Supremo até se sentem incomodados com a abertura de uma nova fase dessa investigação, porque, em tese, tem que ser o presidente do Supremo abrir. Mas o ponto interessante aqui é que Alexandre de Moraes determinou essa nova fase quando estava temporariamente na presidência durante o recesso. Ele é o vice-presidente, quando o presidente tirou férias, ele ficou na presidência. De qualquer maneira, o grande problema aqui é ver como vai se encaminhar. É muito delicado uma investigação desse tamanho, e também o fato de que o próprio Supremo hoje está no holofote, né, Marcelo? Os ministros, até por conta da investigação do Master, viraram também parte desse holofote da opinião pública sobre investigações aí que o próprio Supremo toca. E uma coisa vem atrelada da outra, né, Ana Flor? Justamente o Banco Master com vazamento de dados, suspeita desse vazamento de dados, com ali a questão dos familiares do ministro Supremo, é tudo junto nesse mesmo pacote. Diga, Joel. Pois é claro que qualquer vazamento de dados sigilosos contra qualquer cidadão, não é uma coisa específica de autoridade, contra qualquer cidadão, é claro que é um crime e que tem que ser devidamente investigado. A novidade nesse caso é que parece que essa investigação de como é que pode ter sido feito um acesso e um possível vazamento de dados de ministros do Supremo e de parentes deles junto à Receita Federal, que essa investigação está se tornando o assunto central, né? Não é a primeira vez que ocorre vazamento de dados sigilosos como parte de uma investigação e de uma exposição pública de escândalos envolvendo autoridades. No passado recente brasileiro, a gente já teve isso das mais diversas maneiras. E sempre há um questionamento. Como é que esses dados foram conseguidos? Quem conseguiu eles? Lembra que uma vez tinha um hacker envolvido no acesso de dados? Era crime, tem que ser julgado sim. Mas esse julgamento, essa investigação paralela, eles não tiram, ou pelo menos não tiravam o holofote do real cerne, que era o escândalo sendo investigado. Agora nós temos o escândalo do Banco Master. E como é que ele toca o Supremo? Toca o Supremo devido a suspeitas, indícios de que ministros do Supremo podem ter conflito de interesse ligado a esse caso, de que parentes deles podem ter recebido dinheiro do Banco Master, né? Inclusive indícios que não vieram de vazamento da Receita Federal. Esse é o tema central aqui. E para se proteger disso, agora a gente vê o Supremo, na figura do ministro Alexandre de Moraes, atropelando todas as regras que a gente esperaria do devido processo legal
para tratar da maneira mais dura possível os possíveis vazadores, cuja identidade foi até revelada agora publicamente. É tudo em sigilo no Banco Master, né? Mas os possíveis vazadores e que entraram no sistema da Receita, inclusive a identidade deles já veio a público, para o julgamento público, tratados da maneira mais dura possível. Sendo que é claro que não está certo que um dos alvos do possível vazamento de dados da Receita seja o próprio relator da investigação e das medidas tomadas contra os servidores aí que talvez tenham vazado. O Supremo, mais uma vez, está atropelando o devido processo legal. O Supremo, mais uma vez, está confundindo e usando de um certo discurso que confunde possíveis violações, sim, que têm que ser investigadas da forma correta, com ataques à democracia. E cada vez mais tentam confundir e dizer que qualquer coisa que possa surgir contra qualquer ministro do Supremo é um ataque à democracia. E esse discurso, sim, é um discurso que ataca a nossa democracia. Quem nessa, Demétrio? Veja, eu tenho uma crença quase religiosa na aderência do Supremo às leis, aos códigos legais, ao devido processo legal. Eu me recuso a acreditar que o Supremo viole o devido processo legal. E por isso eu acho que eu estou confuso. Eu tenho uma série de perguntas, na verdade, a fazer. E como o Supremo não está aqui para responder, sei lá, a Ana Flor talvez possa me responder. A primeira pergunta: se esse inquérito está sob sigilo de justiça, por que os nomes dos suspeitos de vazamento foram divulgados? Não é sigilo? Ou o sigilo é seletivo? É uma dúvida que eu tenho. A Unafisco parece que tem a mesma dúvida. A minha segunda dúvida é: os funcionários que teriam feito esse acesso ilegal, eles não têm fórum especial. Eles não são autoridades. Então, eles não têm fórum especial. Por que isso é um inquérito conduzido no Supremo e não na primeira instância? Veja, o fórum diz respeito aos investigados, não diz respeito a vítimas, mas aos investigados. Então, eu não entendi. Talvez alguém me explique por que está no Supremo. A terceira dúvida que eu tenho é, vamos supor que a PGR envia ao Supremo um pedido de investigação, de abertura de inquérito. Para quem que ela envia? Para o presidente do Supremo, que é Edson Fachin. Mas não, foi enviado para Alexandre de Moraes. Por quê? Edson Fachin, ao receber esse pedido, ele tem duas alternativas. Uma, dizer: os suspeitos não têm fórum, então isso eu remeto à primeira instância. E a outra, se ele achar algum motivo para que isso fique no Supremo, ele teria que fazer um sorteio de um relator. Porque isso é um caso novo, não tem nada a ver com o inquérito das fake news. O inquérito das fake news tinha a ver com o golpismo, com as ameaças à democracia. Isso aqui é caso master. Então, ou você sorteia um relator, se for para ficar no Supremo, ou por prevenção, vai para o relator do caso do Banco Master, que é o André Mendonça. Por que o Alexandre de Moraes? É uma dúvida que eu tenho. Eu tenho outra dúvida. Não haveria, eu me recuso a acreditar nisso, mas não haveria conflito de interesse quando o Alexandre de Moraes coordena a investigação, relata o inquérito e julga algo que atinge como uma das vítimas a sua esposa? Não haveria conflito de interesses nesse caso? São as minhas dúvidas. Porque eu vou acabar achando, se ninguém me explicar isso, que o Supremo está fora da lei. Mas eu não vou achar isso. Temos aí a militância meio que sem saber o que vai fazer. Porque se ela senta a ripa no Xande, a militância tem esse poder, né? Se ela sentar a ripa no Xande, eles têm uma chance absurda de derrubar o Xande, né? E eles têm como fazer isso, tá? Tranquilamente, sem
apontar, ligar o Xande ao Barbudo, né? Com tranquilidade eles conseguem derrubar o Xande sem ligar ele ao Barbudo, até porque, né, tinha aquela desavença lá entre os dois em tempos passados. Então, se eles partirem para esse lado aí de ir pro confronto, eu acredito, né, que o Xande tem menos chance de bater de frente hoje com a mídia, até porque ele não tem essa força que ele pensa que tem, né? Se a mídia virar contra ele hoje, não é igual o Maduro, não é igual em outros lugares aí, não é igual a outros países, onde a mídia era obrigada a ficar no pianinho, ou então, né, acontecia coisas sinistras. E no Brasil ele não tem, né? Ele não tem esse poder. E vamos supor que após uma denúncia forte da militante e tal, acontece alguma coisa com algum jornalista, né? Todo mundo, obviamente, vai saber quem foi e ele não vai ter essa proteção toda. Ele não vai ter proteção nenhuma. Quem protege ele hoje quem protege ele é a rede militante, né? O Plim Plim. O Plim Plim protege ele hoje. Se Plim Plim se vira contra ele, ele é empichado em 2 palitos. E o Barbudinho também está em maus lençóis, como eu estou vendo até jornalista de esquerda dizendo que ele cavou uma falta, né? O que ele fez ou é uma certeza gigantesca da impunidade, ou ele cavou a falta para sabendo de alguma coisa, né? Será que ele sabe que não ganhou em 22, né? Não estou aqui afirmando nada, mas será que ele sabe? Será que ele sabe que após tudo que aconteceu, a chance dele ganhar agora cai menos ainda e tá cavando essa falta aí, porque agora ele não vai ter ali os caras para levar aquela proteção, né? Ó, você não pode falar nada, você pode. E se o Barbudo fizer uma falta em você, vai ser pênalti pro Barbudo. Assim que foi o jogo, né? Em 22 o jogo foi nessa maneira aí. O Barbudo fazia a falta e no meio de campo ainda. Aí o juiz ia lá e convertia a falta que o Barbudo fez em pênalti a favor do Barbudo. Os militontos falam que, ó, não, nós ganhamos e vocês perderam. Não foi bem assim que aconteceu, né? Eles ganharam na mão grande. Vamos ver como é que vai ser aí esse negócio, porque esse caso Master ainda tem muito. Imagina o do NSS.